Apresentando aqui, sou a Sara, também faço parte do Conexão GFBio, né? Então, como a Miriam falou, em Goiás cresceu muito a questão da utilização do bioinsumo. E eu vejo aqui que no IF está cada vez mais crescendo a utilização, como produzir, né? Queria saber como é que foi esse processo do início da utilização do bioinsumo aqui, como é que foi reconhecido para o CBio vir para cá, para a gente conseguir melhorar aqui, né? Sim, sim. Então, quando veio esse fomento do governo, né, para dentro do estado, o IF Goiano foi quem ficou com a parte da gestão do projeto do CBio, né? Então, hoje quem são os gestores e diretores do projeto é o Instituto Federal Goiano. E por sermos, né, a parte gestora do projeto, então cada unidade do IF Goiano recebeu uma biofábrica, né, para ser considerada uma unidade de transferência de tecnologia ou uma unidade de referência de tecnologia. Então, como nós estamos aqui, né, como uma unidade do IF Goiano, né, nós também estamos inseridos numa área agrícola muito significativa dentro do país e do mundo, né? Então, nós recebemos essa biofábrica e toda a parte de treinamento, né, para conseguirmos chegar onde estamos, mão de obra, né, tudo, veio de um trabalho muito, né, assim, bastante intenso, né, para fazer com que os bolsistas, né, conseguissem se aprimorarem. Veio também muito estudo, né? Hoje, aqui nossa unidade de transferência de tecnologia, nós também temos cursos de pós-graduação, né? Então não trabalhamos apenas com a graduação. Então é um trabalho bastante árduo para primeiramente treinarmos e capacitarmos, né, o pessoal através de projetos para a gente conseguir, né, desenvolver tudo que já foi desenvolvido até agora. Necessariamente o campus ele teria que já ter alguma iniciação nessa área para ter vindo o CBio ou não? Sim, sim. Para a gente conseguir desenvolver, né, os projetos relacionados à área de bioinsumos, é muito mais fácil trabalhar com pessoas que já tenham uma certa competência profissional para isso. Mesmo que o projeto ele é multi-áreas, né, não envolve apenas áreas da agricultura, né, hoje dentro do projeto CBio nós temos profissionais de várias outras áreas, né, porque quando nós falamos em bioinsumos, nós não falamos apenas na produção de produtos, né, se a gente for olhar o termo bioinsumos dentro do Ministério da Agricultura, qualquer tecnologia, produto, né? Então não envolve apenas produção. Inimigo natural, organismos. Exatamente. Então, aqui dentro do nosso campus já existia profissionais que já trabalhavam com bioinsumos, né? Como eu, o professor Alessio, mas em outras unidades, né, de UTPs, tinha pessoas que não eram da área, mas que assumiram o projeto, né, que vestiram a camisa e que se especializaram para fazer rodar o projeto também em outros campos. Então, não dá para a gente falar que o projeto CBio é um projeto apenas para quem é da área agrícola. Nesse contexto, é até engraçado, né? Porque, tipo assim, as pessoas, elas pensam que um bioinsumo, né, o biológico, o produto que a gente vai aplicar, ele não tem condições, né? Tem até uma história engraçada da minha experiência, né, com bioinsumo, que foi enquanto a gente, um certo experimento, a gente estava aplicando no campo, certo? Aí a gente aplicou, tudo mais, aí não passou, tinha visto a previsão do tempo, não tinha passado nem 10 minutinhos e começou a chover. Nossa, pra que aconteceu aquilo? Perdemos o material, a gente utilizou todo o material que a gente tinha, então foi perdido. Perdemos tempo. O que vocês acham desses tipos de experiência, assim? Que apesar de que tem que ter condições ideais e se não aquelas condições não forem atendidas, o bioinsumo, infelizmente, ele não vai ter o propósito dele, não vai atingir todo o potencial dele. E é tanto que alguns produtores têm dificuldade de aceitar isso, porque depois de aplicar eles não
não aplicam em momento certo, ideais. Vocês têm alguma história sobre essas experiências? Bem, no começo do meu TCC, quando a gente estava ainda andando, não tinha nem a biofábrica ainda, eu fiz uma aplicação que era para ter sido feita no final da tarde e veio uma chuva. Quando eu estava na metade da aplicação, começou a chover e eu desisti. Aí foi embora produto, foi embora fungo, que naquela época era mais difícil de conseguir, que a gente ainda não produzia, só tinha aquele inóculo e não conseguia multiplicar ele. E eu tive que refazer tudo, foi um momento perdido. É uma das grandes dificuldades, né? Que tipo assim, é um organismo vivo. E além de ser um organismo vivo, se não for propriamente vivo, é uma molécula natural. Então, ela perde viabilidade rápido. Você tem que aplicar, tem que estar nas condições ideais, né? É importante ressaltar que não só o bioinsumo, mas qualquer outro tipo de insumo agrícola, né, você requer um planejamento. Sempre é o que eu sempre comento aqui com a nossa equipe. Antes de qualquer condução de experimento, né, é importante a gente realizar o planejamento, planejar as condições do ambiente, planejar as formas e metodologias que serão realizadas, a aplicação dos bioinsumos para ter eficiência e eficácia. Né? Assim como um produto químico, né, o bioinsumo ele exige esse planejamento e requer também, né, talvez até um pouco mais do que o produto químico, ele requer um conhecimento sobre aquilo que a gente está, né, liberando no agroecossistema. Por quê? Porque como geralmente os produtos biológicos, principalmente falando dos biodefensivos, eles são muito específicos, né? Seja específicos para pragas, seja específicos para uma determinada fase da praga. Então, por exemplo, né, você falou de experiência, já aconteceu, já trabalhei com macrobiológicos, com tricograma. O tricograma ele é um parasitoide de ovos de lepidópteros, né? Então, a gente ouve muitos casos de produtores falando que o tricograma ele não funciona, mas a gente vai ver, às vezes o produtor ele libera o tricograma quando a praga já não está mais na fase de ovo, já está em outras fases. Então, como ele é específico para ovos, então você tem que liberar na hora certa. Ele não dá a condição ideal para o micro-organismo exercer a função dele. Exatamente, né? Existe a especificidade quando se fala em controle biológico. Ele é muito mais específico do que, por exemplo, um controle químico, que é mais generalista. Você fala que se torna muito importante, né, a gente respeitar o que é recomendado do produto, né? Hoje em dia a gente vê falar muito da questão do manejo integrado. Ver a compatibilidade do produto, se aquele micro-organismo vai continuar viável, aplicado junto em outro produto, né? Pensando em questão de formulação, vocês já estão trabalhando com isso aqui no CBio? Já faz a distribuição? Como é que está sendo? Sim, hoje o nosso gargalo, né, das experimentações realizadas aqui dentro é voltada para a parte de formulação, né? Pela minha competência profissional, né, eu sou doutora nessa parte de formulação de bioinsumos, então desde o início, né, lá nos nossos experimentos, a gente sempre trabalhou com a combinação, né, de produtos oleosos para ser formulados com produtos à base de micro-organismos entomopatogênicos. Por que é importante fazer uma formulação? Porque quando a gente libera um organismo vivo no campo, né, esse organismo vivo ele tende a sofrer, né, os intempéries ambientais. Se você formula, por exemplo, com óleo ou com qualquer outro adjuvante, você meio que melhora a eficácia ou a performance desse micro-organismo para ele ter uma eficiência melhor no campo. Então, essa parte de formulação, juntamente com a parte de aplicação correta, é o que faz o produto, né, ser eficiente. Faz a diferença, né? Isso. Pensando também em questão de aplicação, vocês estão trabalhando sempre aqui no CBio, o Davi falou que monitora aqui também, né? Qual que é a dificuldade que vocês veem nesse processo? Qual que seria a maior dificuldade que vocês encontram aqui? Olha, o começo foi bem complicado.
você começar a trabalhar, você tem a literatura, né? Colocar essa literatura no dia a dia. Às vezes está lá de um jeito, você não tem tal equipamento, você tem que improvisar. E no começo foi tentativa e erro, principalmente aqui na parte de multiplicação, para depois ir para essa de formulação. Muitas multiplicações deram contaminação, às vezes nem começava a crescer. E a gente foi tentando, mudava uma coisa ali, outra aqui. Agora, por exemplo, os principais fungos entomopatogênicos, Beauveria, Metarrhiza e Codíceps. Esses três já têm a metodologia própria de produção deles e já são tranquilos. Precisou, a gente consegue isolar, fazer a multiplicação em placas e fazer a multiplicação dele para estar usando no trabalho de pesquisa dos meninos e nas formulações. Então, no caso, tem alguma recomendação quando vocês passam para o produtor, esse tipo de produto que vocês produzem aqui? Sim, tem. A gente trabalha com as recomendações exigidas pelo mapa, né? Então, todas as multiplicações que são feitas aqui dentro de qualquer bioinsumo que é liberado aqui dentro da biofábrica, tem que seguir aquele rigor de concentração. A gente não pode liberar nenhum produto com uma concentração menor do que 1 vezes 10 oitava, né, que é uma certificação do mapa. Existe também a parte de controle de qualidade. Então, toda vez que a gente vai liberar um produto, a gente tem que, não só para produtor, mas para todos os experimentos que a gente realiza, a gente sempre faz controle de qualidade, analisando se tem a presença de algum contaminante. E se tiver esse contaminante, a gente tem que, né, repetir as multiplicações até a gente conseguir produtos puros. Senão não vai funcionar, né? De viabilidade. Partindo desse conceito, né? Se vocês fossem indicar uma pessoa que acabou de escutar isso que a gente falou, se fosse para ela se especializar nessa área, quais dicas vocês dariam? Caminho, acetonada. Como qualquer outro profissional de qualquer outra área, sempre procurar estudar, né? Estudar, adquirir experiência profissional, né? Porque eu falo que não deu tempo ainda, né? Porque por mais que a utilização de bioinsumos é muito recente, né? Como se diz, 2020 para cá, mas é uma técnica antiga, mas não deu tempo dos profissionais se especializarem. Então, eu falo para os alunos hoje que, se quiserem estar atuando nessa área, é sempre procurar novos caminhos, estudarem, fazer network, irem para fora, né, e tentarem cada vez mais adquirir conhecimento. E esse é o caminho. Pessoal, encerramos mais aqui um podcast. Não deixe de acompanhar nós, certo? O Civil também. Muito obrigada aí pela presença, por estar passando esse conhecimento para nós. E o intuito do Conexão de FBio é tirar esse conhecimento só daqui e passar para fora. Então, é muito importante isso que vocês estão falando para a gente, para disseminar esse conhecimento. Então, agradeço muito a presença de vocês. Nós também agradecemos pela oportunidade. Nada.